se você atinge 100 mil reais, você precisaria ter algo em torno de 7 anos para alcançar os primeiros 100 mil. Só que os próximos 100 mil, você não precisa mais de 7 anos, você vai precisar de 5 anos. E os próximos 100 mil? 2 anos. E os próximos? 1 ano. Por quê? O dinheiro vai trabalhando por você, são os juros sobre os juros. Então, o mais difícil são os primeiros anos. Não adianta você investir 10 reais, 30 reais, 100 reais, ou mesmo investir 100 mil reais de uma vez só. Não é isso que vai garantir uma aposentadoria ou qualquer outro sonho que você tenha, objetivo de vida. Se você poupar 300 reais por mês, depois de 30 anos, você pode ter 1 milhão de reais. Né? O dinheiro, ele faz parte do nosso dia a dia. Então, se a gente souber lidar melhor com ele, né, quem souber lidar melhor com ele vai se dar bem. Né? Então, assim, quando a gente fala de educação financeira ou finanças pessoais, de repente parece algo muito distante, né? Ou que a gente não aprendeu, ou que a gente não se interesse, mas é basicamente cuidar melhor do seu dinheiro e fazer ele valer mais. Para investir eu tenho que ter muito? Não. Não, sem dúvida, você não precisa, esse é um mito. Você pode e deve começar com pouco, porque assim você vai se acostumando, e se cometer algum erro, cometa o erro pequeno, né? Eu acho que isso faz parte do aprendizado, e o grande ponto é que isso é muito gratificante e muito engrandecedor para o futuro, né? É muito necessário, ok? Então, assim, comecei a ter esse projeto, o Lucra FC, é até legal, né, a gente falar, porque realmente é algo que a gente não aprende em casa, não aprende na escola. Mas em algum momento eu comecei a me interessar sobre investimentos, por exemplo, simplesmente porque eu brinco que é aquela coisa que você começou a ser adulto. Exato. Né? Quando você começa a ser adulto, por exemplo, estava pensando em sair de casa, pensando em casamento, e aí eu lembro que deu esse estalo, né? Mas espera aí, começando a ver as contas, né, das coisas, eu falei assim, mas não dá. Como que os adultos fazem? Exatamente. Não é? Então eu costumo falar assim, que a educação financeira para mim começou quando eu comecei a pensar como gente grande, né? Eu tenho uma vida de adulto. E aí eu comecei a ver o que os adultos fazem, e na época uma amiga minha me deu um livro, que é o livro do Gustavo Cerbasi, que se chama Casais Inteligentes Enriquecem Juntos. Eu lembro que eu li aquele livro, deu um estalo na minha cabeça. Até porque naquela época não tinha YouTube ainda, né? Que hoje em dia você dá 3 cliques lá na internet, você descobre tudo. Mas antigamente você tinha que ler nos livros, né? Exatamente. E aí eu lembro que quando eu li esse livro, me deu um estalo na cabeça que eu falei, cara, o segredo é esse. Se eu poupar e investir todos os meses, eu vou ter mais dinheiro no futuro e vou realizar mais sonhos e desejos que eu tenho. É isso, esse é o segredo. Mas pode demorar, pode ser mais rápido para algumas pessoas, não tem problema, mas esse é o caminho. Eu lembro que aquilo foi o grande estalo para mim. Eu lembro que na época eu até falava para as pessoas, né, a gente estava num churrasco, às vezes eu falava, pô, vocês não têm ideia, se você guardar 300 reais por mês, você vai ter 1 milhão lá no futuro. Aí todo mundo fala, pô, você tá falando besteira, né? De onde que você tirou isso, né? Não, é que vou poupar, que vou economizar, vou gastar e tudo mais. E dessa vontade de falar sobre o assunto que veio a ideia do Lucra FC, que é justamente falar algo para as pessoas que querem ouvir sobre aquele algo. E aí o ponto foi, quero falar para as pessoas que poupar e investir, elas terão um futuro melhor, que isso eu estou colocando na minha vida na época, já coloquei, isso realmente funciona. E dessa vontade de falar, poxa, será que isso pode ser uma profissão? Aí eu fui pesquisando, existe essa profissão de educador financeiro, pode ser um consultor de investimentos, pode ser um palestrante, enfim, existe essa área. Aí eu comecei a me dedicar a ela. E aí veio a ideia do livro para ser assim, um cartão de visitas, sabe? Uma tese por trás daquilo que eu acredito que é finanças pessoais. Que basicamente é isso, né? É ter essa disciplina, esse hábito comportamental de guardar dinheiro todo mês, só que não só guardar, multiplicá-lo. Por quê? Porque você vai viver melhor com esse dinheiro. Você fica imune a imprevistos, você faz ele valer mais, e aí você consegue ter mais realizações e sonhos. Basicamente é isso. Tem 2 grandes pontos dentro dos conceitos de educação financeira que eu acho que fazem a maior diferença negativa para a população. Se a população entendesse mais esses 2 conceitos, tenho certeza que todo mundo estaria muito melhor, que são basicamente juros e inflação. Juros e inflação. Exatamente. A gente não aprende na escola exatamente o que são esses juros, esse impacto e a inflação no nosso dia a dia. Basicamente, o que são os juros? Os juros é o dinheiro no tempo.
Né? Então, por exemplo, se você comprar uma geladeira, um carro, uma casa a prazo, você paga mais do que realmente aquele item vale no dia de hoje, porque tem os juros dessa operação. A prestação é mais caro. E o contrário também é verdadeiro. Se você coloca um dinheiro para render hoje num investimento, ele vale mais no futuro. Não na mesma proporção, mas todo mundo tem o costume de usar os juros contra. Se você começa a entender que você pode usar os juros a seu favor, isso já é uma grande diferença. Então, o entendimento de que os juros são o seu dinheiro no tempo, que ele pode agir contra você ou a seu favor, faz muita diferença na vida. Assim como quem entende o que é inflação também vai estar muito melhor. Né? Então, a inflação ela é o aumento médio dos preços. Todo ano tudo aumenta de preço. Sim. Então, quem não tem um reajuste nesse seu valor mensal de consumo, está ficando mais pobre todos os meses. Porque um ano atrás você ia no supermercado comprar o café, custava R$5. Hoje custa R$10, hipoteticamente. Então, tudo aumenta de preço. Logo, o nosso dinheiro tem que aumentar mais do que a inflação para que a gente mantenha o mesmo padrão de consumo. No mínimo manter, né? Exatamente. Então, quem não entende o que é juros e quem não entende o que é inflação, já sai perdendo de 2-0. Por quê? Provavelmente vai fazer uma prestação, então seu dinheiro vale menos, porque se você comprar um carro em 5 anos, com as prestações você paga o valor de 2 carros. Então você faz o seu dinheiro valer menos no tempo, e por outro lado, se você não investe o seu dinheiro para superar a inflação, tudo o que você consome mês a mês, ano a ano, vai ficando mais difícil de consumir. Então veja que 2 conceitos básicos de educação financeira, que de repente pode ser meio difícil a gente falar aqui, mas eu espero que as pessoas entendam, né, que esse vídeo viralize, que se você entender sobre os juros e a inflação, você não cai mais nessas pegadinhas e para de perder de 2-0 e começa a ganhar de 2-0. Chegou a hora, quero começar. O que você sugeriria de primeiro passo? Ótimo. O primeiro passo para todas as pessoas é entender que isso é bom e começar a agir rápido, porque o tempo é o mais importante. Mas o que eu faço? Primeira coisa, salvar uma parte do seu dinheiro, ou seja, poupar. Você recebe um salário, você tem uma receita de algum jeito, se você for empreendedor, etc., você precisa reservar uma parte desse recurso e colocar para render. Né? Eu acho que esse é o primeiro grande ponto. Você fazer um diagnóstico verdadeiro das suas receitas e suas despesas e tem que sobrar. Né? Seja 10%, 20%, 30% do seu salário ou das suas receitas, mas isso tem que sobrar todos os meses. Por quê? Porque é isso que vai garantir sua tranquilidade no futuro. Mas é muito difícil poupar, eu quero viver o hoje. Sim, tem que viver o hoje, mas uma pequena fatia, seja pelo menos 10% daquilo que você ganha, adapta o seu padrão de vida para caber em 90% do seu salário. Os 10% que sobra, que na verdade não pode deixar sobrar no fim do mês, né, porque você acaba gastando, tem que mudar esse jogo, né? Eu costumo sempre falar isso, você tem que virar o jogo. Ao invés de você investir no final do mês, você deixa como se fosse o primeiro boleto para pagar do mês, é o seu eu no futuro, que é o seu investimento. Porque a partir do momento que você coloca uma pequena fatia do seu dinheiro todos os meses no investimento, isso vai multiplicando. Isso vai multiplicando, 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 até que isso daqui transborda. E aí você consegue usufruir desse patrimônio que você gera. Né? A gente, na internet, tem ficado muito, muito famosa uma simulação, até uma frase do investidor norte-americano, que ele fala que o mais difícil é conseguir os primeiros 100 mil. Lá nos Estados Unidos, $100 mil, a gente adaptou para os R$100 mil aqui. Por quê? Porque você vai tendo que criar esse hábito, às vezes vai demorar muito, né, para conseguir os primeiros. Pode ser os primeiros 10 mil ou os primeiros 51, qualquer marco que você coloque. Os grandes números, né? Exatamente. Só que a questão é, por exemplo, nominalmente falando, se você atinge R$100 mil, eu fiz a simulação outro dia, você precisaria ter algo em torno de 7 anos para alcançar os primeiros 100 mil. Só que os próximos 100 mil, você não precisa mais de 7 anos, você vai precisar de 5 anos. E os próximos 100 mil? 2 anos. E os próximos? 1 ano. Por quê? O dinheiro vai trabalhando por você. São os juros sobre os juros. Então, o mais difícil são os primeiros anos. Depois vai ficando muito mais fácil. E aí vai chegar um momento que você vai ter um patrimônio que você simplesmente vai usufruir dele. Por quê? Isso vai gerando renda.
E a dica é essa, é tratar como mais uma conta do mês. Talvez a Isso. principal, então. Do jeito que eu Exatamente. pago água, luz e internet, eu me pago os meus investimentos. Exatamente. A gente costuma falar muito esse nome. Pague-se primeiro. Muito bom. Receber o salário, você separa. Ah, mas quanto que você separar? O máximo que você consegue. Você precisa fazer esse diagnóstico. Sim. 10%, 20%, 30%. Cara, 50% seria muito difícil, né? Mas, de repente, Às vezes. se você tiver uma receita extra, né? Isso também funciona muito bem, né? 13º, ou então algum trabalho extra, você investir aquele dinheiro, porque você sabe que isso vai te gerar uma renda para sempre. Então, esse hábito, o hábito vale ouro de fazer isso todo mês. Bom, após isso, olha, começa rápido. Ah, mas eu não entendo nada de investimentos. Cara, abre conta num banco, numa corretora da sua preferência, escolhe um só, coloca o dinheiro lá, seja numa renda fixa, provavelmente vai ser o primeiro caminho, né? A gente tem uma taxa de juros no Brasil muito alta, né? A taxa Selic anda na casa dos 2 dígitos. No momento que a gente grava aqui, hoje é mais de 14%. Cara, 14% no investimento de renda fixa é muita coisa, né? É algo que vai te garantir mais que 1% ao mês. Exato. Tá? Então, poxa, começar pela renda fixa, sem sombra de dúvidas, eu acho que é um caminho interessante. Começa rápido, coloca um pouquinho, vai se acostumando, abre conta na corretora, coloca um dinheiro. Mês que vem você vai ver que aqueles R$ 100 virou 101. Você fala, pô, é pouco, mas subiu. Mas subiu, né? Então, você, a partir do momento que você vai tendo um patrimônio maior, isso vai dando vai gerando um efeito recompensador, né? Isso daí a gente até vê na parte da ciência mesmo, né? Existe o neurotransmissor, que é a dopamina, que justamente dá essa sensação de felicidade através de uma recompensa. Ou seja, se você começa a traçar um plano de investimentos para atingir um sonho, por exemplo, você vai viajar. A partir do momento que você vai viajar, você começa a pesquisar sobre a viagem, você já vai ficando feliz, você já vai tendo esse sentimento de recompensa. Num plano financeiro também. Ah, eu vou me aposentar daqui a 10 anos. Poxa, mas tá tão longe. Mas você vai vendo esses micro recortes de felicidade através de pequenos ajustes. Às vezes é um negócio impressionante, que se você poupar, por exemplo, eu gosto de usar muito esse exemplo. Se você poupar R$ 300 por mês, depois de 30 anos, você pode ter R$ 1 milhão. Né? Então, às vezes eu gosto desses números redondos, assim, simplesmente para você ver que o dinheiro no tempo tem valor. Sim. E o contrário também é verdadeiro, né? O contrário, eu acho que de repente é mais fácil até para as pessoas identificarem. Porque é isso, se você comprar uma geladeira, dependendo de quantos meses for a prestação, você compra uma geladeira e meia. Né? Então, age contra e pode agir a favor. Isso. Agora, você também olha muito para outros mercados, né? Não apenas o mercado brasileiro. Quando você olha o mercado norte-americano versus mercado Brasil, dólar versus real, tem muita diferença? Para o brasileiro, especialmente que não está acostumado, é ainda mais complexo? Sem sombra de dúvidas. Quando a gente olha o mercado norte-americano, ele é muito mais histórico, muito mais sólido, e a gente tem muito mais até informação e muito mais adesão da própria população. Né? Se a gente pegar nos Estados Unidos, mais de 50% da população investe na Bolsa de Valores. Né? Aqui no Brasil, acho que esse número não chega a 3% ou 4%. E se a gente pegar alguns números, se eu não me engano, saiu a última pesquisa da Ambima, que só 37% dos brasileiros investe alguma coisa. De alguma forma que seja poupança. Exatamente. Então, assim, a maioria da população está sofrendo com inflação ou sofrendo com os juros agindo contra ela. Então, assim, a gente tem esse paralelo, né? Pelo mercado americano ser muito mais sólido, muito mais relevante, são excelentes opções de investimento. Mas tudo bem, eu ainda não invisto lá fora, não entendo direito. Cara, a cotação do dólar tem influência no nosso dia a dia, inevitavelmente. No mínimo, você tem que acompanhar o que está acontecendo. Sem sombra de dúvidas. Saiu uma pesquisa da FGV, o ano passado, que foi muito interessante, que ela mostrou que em todas as classes sociais, desde da pessoa que tem mais vulnerabilidade social até a classe mais rica, a influência do dólar no consumo dessas pessoas varia entre 16% a 18%. Uau. Ou seja, mesmo que você seja muito pobre ou muito rico, a variação do dólar influencia no que você come, no que você consome, no que você estuda ou, eventualmente, onde você viaja. Essa questão de que o brasileiro não come dólar. Cara, na verdade, come. Porque o trigo é cotado em dólar, você vai na padaria comprar um pão, então a cotação é em dólar. Se o dólar subir muito, o preço do pão vai subir. Se você for andar de carro ou de ônibus, a gasolina
é um derivado do petróleo. O petróleo é cotado em dólar. Então, várias coisas do nosso dia a dia têm essa influência. Então, uma solução que a população tem esse acesso é também ter investimentos dolarizados. Sim. Então, por um lado, a gente precisa investir simplesmente para a gente aumentar o nosso poder de compra, ou seja, ganhar da inflação. Tá? E a inflação tem muitos componentes dolarizados, né, que é justamente esse consumo, é a gasolina, é o trigo, é o café, etc, etc. Então, a gente pode também investir no Brasil, né, a gente deve investir também no Brasil, temos diversas opções, seja renda fixa, aquele investimento mais tranquilo, ou bolsa de valores, que tem os fundos imobiliários e as ações, mas a gente também pode investir no maior mercado de capitais do mundo, que são os Estados Unidos, nos mesmos tipos de investimento, seja renda fixa ou renda variável. Até porque depois que você vai se desenvolvendo mais nos investimentos, você percebe que o mercado de capitais no Brasil, ele, mundialmente falando, ele é quase irrisório, né? Se você pegar o tamanho da emissão de títulos de renda fixa ou de mercado de ações, o valor de mercado das ações que são listadas na Bolsa de Nova York, comparar isso com o Brasil assim, chega a ser irrisório nesse mundo como um todo. Cenário global. E é isso que a gente fala, às vezes a pessoa já entendeu que investir é bom, só que aí ela coloca 100% do dinheiro dela no Brasil. Poxa, quanto que o Brasil representa globalmente no mercado de capitais? Não é nem 5%. Ok, o Brasil é uma das 10 maiores economias do mundo, beleza, mas no mercado de capitais é quase irrisório. Então, assim, você colocaria 100% do seu dinheiro investido no Paraguai ou no Uzbequistão? São países que mundialmente têm praticamente a mesma qualificação de crédito a nível internacional que o Brasil tem. Então, assim, às vezes a gente coloca todo o nosso dinheiro aqui, aqueles que já investem, que estão de parabéns por investir, mas tem esse viés caseiro, que também é uma coisa que a gente pode combater. Do seu mentorado é uma pessoa que já investe, que ainda não investe, mas tem dúvidas e quer começar a investir? É alguém que não está satisfeito com os resultados dos seus atuais investimentos? Você consegue traçar um perfil? Sim. Provavelmente essas pessoas que acompanham mais o meu trabalho, elas em algum momento já tiveram esse gatilho de que investir é bom, que vai trazer um futuro melhor, né? Então, eu acho que esse é o primeiro ponto. Quando a gente traz essas simulações que tem disciplina, poupando, investindo todos os meses, você vai atingir seus sonhos, objetivos de longo prazo, né? A gente tem que falar sobre a questão da aposentadoria, que é um caos, né? A gente depender simplesmente da aposentadoria do governo para as nossas vidas. Então, a gente tem que traçar um plano de uma previdência individual, né? Porque se a gente constrói um patrimônio, a gente vai viver da renda dele. Esse é o grande segredo. E aí você vai ter o controle sobre o seu patrimônio. Exatamente. Porque depender do controle de uma caneta de cuja qual você não tem poder sobre ela, é muito arriscado. Né? E vai mudar. Vai. E vai mudar. Assim, vem mudando, já vem mudando. Quem tem 20 anos, quem tem 30 anos ou quem tem 40 anos, provavelmente até a idade de aposentadoria, que hoje está por volta de 65, alguma coisa vai acontecer. Provavelmente ou vai aumentar a idade, né? Já vimos algumas coisas falando de 70, 78 anos até, né? Sendo que a idade média que a população sobrevive a 76 anos. Imagina se aposentar com 78. Não cheguei lá, nem cheguei lá. Né? Mas com 70 anos você ainda vai estar no mercado de trabalho gerando receita? Né? O que vai acontecer quando você, de repente, por acaso for mandado embora e não conseguir um emprego? Você vai depender do quê? O que nos próximos 15 anos até chegar lá, né? Exatamente. Então não tem como depender de algo ou alguém ou alguma instituição, senão do seu patrimônio que você gera, principalmente na sua idade ativa. Né? Que você, de repente, vai ser com 20, 30, 40 anos. O auge da sua profissão é o momento que você tem que mais guardar o dinheiro, mais poupar e multiplicá-lo. Né? Então, eu acho que as pessoas que procuram, que acompanham aqui o nosso trabalho, tiveram em algum momento esse estalo de que é necessário correr para criar um patrimônio, para ter uma vida melhor, ou simplesmente viram essa parte do quanto o dinheiro vale mais para os investidores que multiplicam ele através dos investimentos e não agindo contra os juros. Então, sempre tem algum momento de ter esse estalo, né? E achar que, isso é importante. Aí chega na fase 2. A partir do momento que você sabe que isso é importante, mas como você faz? Sendo que você tem um leque de opções gigantesco, né? Então, eu diria que essa pessoa talvez seja iniciante, intermediário nos investimentos,
mas já entendeu que isso é importante e quer aprender um pouquinho mais. Porque você tem que montar uma carteira diversificada. Títulos de renda fixa, tem vários, e às vezes as siglas são confusas. É um CDB, CDI, uma LCI. O que é isso tudo? Como que você faz? São os investimentos mais seguros. Aí você quer investir em fundos imobiliários. Poxa, mas qual fundo imobiliário? Como que eu escolho um investimento em imóveis que vai me trazer recurso, vai me trazer segurança e rentabilidade na Bolsa de Valores? Ações, investimento em dólar. Enfim, a gente tem vários leques, vários investimentos que são bons, que eu vejo isso como uma maneira positiva, porque se a gente voltar a épocas anteriores, dos nossos pais, das nossas mães, avós, o Brasil era um país que você não tinha esse tipo de investimento. O sistema financeiro brasileiro ele é muito desenvolvido. E seguro. Então, isso nos traz um leque de opções que é muito interessante, é muito bom ter essas ferramentas, mas um investidor iniciante pode sentir um medo ou uma insegurança. Né, eu gosto muito dessa história, tem uma aluna minha que ela falou exatamente isso. Ela mandou lá um depoimento super grande falando isso. Eu me sentia completamente perdida com uma grande quantidade de alternativas de investimento que existiam, e depois de fazer o curso, entender um pouco mais sobre esse caminho, ela disse que todas essas opções que antes geravam insegurança, agora ela encara de uma forma positiva. Por quê? São opções que ela tem. E que bom que existem essas opções. Melhor ela ter opção do que não tê-la. Exatamente, só precisa escolher, adaptar ao seu perfil, ao tempo que você quer se dedicar a isso. Mas é um mercado muito democrático, que dá para investir a partir de R$30. Você já tem boas opções de investimento, R$10, você já investe na Bolsa de Valores. Não precisa ter muito dinheiro, mas precisa ter uma disciplina e fazer isso corriqueiramente. Por quê? Não adianta você investir R$10, R$30, R$100, ou mesmo investir R$100 mil de uma vez só. Não é isso que vai garantir uma aposentadoria ou qualquer outro sonho que você tenha, objetivo de vida. Muito mais importante é fazer sempre. Sim, constância. Né? Constância. A gente sempre costuma falar que, né, na fórmula dos juros compostos, o único fator exponencial é o tempo. Então, muito mais importante do que você achar que vai conseguir muito rápido, ou que você precisa de muito dinheiro, é você fazer um pouquinho sempre.